Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Olha pessoal, por causa do conteúdo do PET, eu senti a necessidade de passar alguns conteúdos que antecedem a atividade do PET dessa semana. O conteúdo deste vídeo vai falar de reta, semirreta e segmento de reta. Mas calma pessoal, não precisa se descabelar. Eu estou passando este conteúdo apenas só para vocês conhecerem. Não precisam se descabelar. Reta e semirreta e segmento de reta são elementos básicos que constituem os estudos de geometria. Reta. A ideia de uma reta é bem intuitiva. Podemos ter a noção de reta ao olharmos uma corda, ou um fio bem esticado. Em cima, nós vemos os fios de poste e embaixo a pessoa tocando um violão com cordas bem esticadas. É para dar essa ideia do que é reta, tá, pessoal? Uma reta é uma linha formada por infinitos pontos alinhados, ou seja, uma reta é uma linha que não tem início e não tem fim, por isso que é ideia. É impossível desenhar uma reta, já que ela é infinita. No entanto, podemos fazer uma representação de uma reta, desenhando apenas um pedaço dela. Utilizamos uma letra minúscula qualquer para indicá-la, mas também tem casos de letra maiúscula, tá, pessoal? Veja alguns exemplos de representação de retas. Pessoal, então, veja o exemplo aqui do lado. Nós temos a reta J e a reta T. Elas são representações, pois, como a gente viu, é impossível desenhar uma reta. Ela é infinita. Semirreta. Uma semirreta é uma parte da reta, é um pedaço. Ela tem início, mas não tem fim. Utilizamos letras maiúsculas para indicar o ponto de início da semirreta e um ponto pelo qual essa semirreta passa. Se a semirreta não tem fim, por que precisamos do ponto B? Lembre-se de que por um único ponto A passam infinitas retas. Então, o ponto B serve para identificar sobre qual semirreta estamos falando. O que quer dizer isso aqui, gente? Aqui embaixo nós temos a representação de uma semirreta. O que é semirreta? Eu disse aqui, ó, um pedaço de reta. Por quê? Ela tem um ponto que inicia, mas tem um ponto que não termina. Ela é infinita. Como isso aqui é uma representação, e dentro dos pontos A e B, há infinitas possibilidades. É isso que está dizendo. Se a semirreta não tem fim, por que precisamos desse ponto B? O ponto B serve para identificar sobre qual semirreta estamos falando. Aqui o exemplo é a semirreta AB. Olha como a gente representa a semirreta AB. Pessoal, não é para vocês ficarem desesperados com esse conteúdo, não é para copiar, não é para fazer, é só para vocês conhecerem. Segmento de reta. Um segmento de reta é uma parte da reta. Ela tem início e fim. Então, agora nós vemos aqui um segmento de reta. Esse segmento, ele tem o ponto inicial A e o ponto final B. Aqui os pontos A e B são extremidades. Olha aqui, ó, extremidade é o mesmo que final. Eles estão aqui no final, na beirada. São extremidades do segmento, ou seja, representa o ponto onde começa e onde termina o segmento. E utilizamos a seguinte notação: segmento de reta AB. Assim que a gente representa. Então, a figura retângulo é formada por 4 segmentos de retas, 2 paralelas na horizontal e 2 paralelas na vertical. Que legal, né, pessoal? Agora nós vamos falar de ângulo. O ângulo é a medida da abertura
abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Agora a definição formal. O que é ângulo? Ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. A gente tem uma semirreta, a semirreta AB, um pedacinho de reta, lembra? E aqui a gente tem a semirreta AC. Entre elas, há uma abertura, há um conjunto de pontos entre essas duas que dá essa medida, que no caso, neste exemplo, é o 40 graus. Pergunta para o papai, para a mamãe, quem cria você, que instrumento que é esse daqui que eles já viram lá na escola, com certeza, se eles passaram pelo processo de formação. Comenta aí no canal. Geralmente, os ângulos são representados por letras maiúsculas, com acento circunflexo, por letras minúsculas, ou no caso da figura aqui acima, ó, da seguinte maneira: ângulo BAC, com um acentinho. Pessoal, para a gente imaginar, para a gente ter essa abstração do que é ângulo, olha aqui alguns lugares que a gente usa e a gente nem imagina onde tem posição angular entre, olha, os degraus da escada e a horizontal do nosso chão tem uma abertura de ângulo. Nas paredes, por exemplo, ó, entre o chão e parede, também temos uma abertura de ângulo. Há atividades. Agora você vai pegar o seu caderno, você vai copiar e depois vai responder só o que está pedindo aqui na atividade. Número 1. Identifique se as representações abaixo são retas, semirretas ou segmentos de reta. Já fiz essa primeira, ó. Exemplo, essa figura é uma reta. Agora escreve, essa daqui é uma reta, uma semirreta ou segmento de reta? Essa outra, essa bolinha está errada, viu, gente? E essa última, o que essas outras são? Próxima. Número 2. Marque com um X nas figuras que representam um segmento de reta. E 3. Agora você vai somente copiar, vai para o conteúdo do PET da semana 3, vai fazer as atividades atribuídas lá e depois vai vir e responde essa. 3. Com o conteúdo que aprendeu no PET, semana 3, e com a ajuda do conteúdo desse vídeo, responda se os ângulos abaixo são retos, agudos ou obtusos. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.